Olá, seja bem-vindo a mais um Joycast. Bom, você já sabe, quer compartilhar? Quer dar o teu like? Quer multiplicar isso para mais pessoas? Não deixe de fazer isso. Isso vai ajudar muito com que essas informações cheguem em muitas outras pessoas que, como você, estão a fim deste contato, estão a fim deste conhecimento. Hoje nós vamos falar sobre a arte de falar em público. Algo que com certeza vai ajudar você nos seus negócios a abrir um pouco mais a sua cabeça e ter uma visão muito melhor sobre como falar em público. Não se você quer ser apenas um palestrante, mas dentro da sua operação. Bom, a arte de falar em público, vamos lá. Podemos definir a comunicação em público como a transmissão de uma mensagem para um receptor ou mais pessoas, em geral feita pessoalmente. Ou seja, falar em público não significa falar para uma multidão, e sim expor suas ideias de forma convincente. Para isso, nós estamos aqui com Douglas Menezes. É empresário do ramo de alimentação da Super Pizza Pan, palestrante, coach, é o diretor executivo na ProTreine, empresa parceira de treinamentos da AZ Consultoria, e é um grande amigo, um grande parceiro. Muito obrigado pela tua presença de novo, Douglas. Eu que agradeço, é sempre uma alegria estar aqui. De novo, porque vocês já viram outros episódios e comente, mande perguntas. Douglas é um baita de um parceiro, com certeza, nós vamos ter o prazer de responder vocês. Bom, Douglas, falar em público é um grande desafio. Quais são as dicas do cara que é especialista para melhorar essas comunicações, então? Legal, bom, melhorar a comunicação para falar em público tem realmente seus desafios, e a minha grande escola foi o Instituto Passadori, o Reinaldo Passadori, que é o fundador. Ele fala muito sobre as 7 dimensões da comunicação verbal, porque a gente tem a voz, o corpo, o psicológico, sim, todos eles que influenciam demais na nossa comunicação. Como já dizia muitos, né? O corpo fala, né? Tem um livro, tudo. Então, se eu estiver expressando alegria, mas estiver com uma fala de tristeza ou vice-versa, as pessoas que estão de alguma forma se comunicando conosco, elas terão essa percepção e verão o quanto é verdadeiro ou não a nossa comunicação. É verdade. Como o nosso tempo aqui é curto, eu vou falar 3 aspectos que eles impactam mais nessa comunicação. O primeiro deles é o psicológico. Foram feitas muitas pesquisas, Brasil, Estados Unidos, Austrália, e as pessoas, quando foram questionadas quais eram os seus maiores medos, incrível, Ângelo, as pessoas reportam que elas possuem mais medo de falar em público do que medo de morrer, por exemplo. Caramba! Obviamente que quando as pessoas disseram que tinham mais medo Claro. O medo de falar em público ganhou, né? Do medo da morte. Elas não estavam num momento de perigo, de risco. Mas mostra o quanto as pessoas têm receio, trava, limitações, crenças que as bloqueiam de falar e se expor em público, né? Uau! Muito bom. Qual é o segundo aspecto? Você falou 2. Bom, o primeiro psicológico, que eu entendo que é o mais relevante, como é que você trabalha essa questão do psicológico, né? Tem várias dicas, mas a primeira delas é você estar preparado para aquilo que você vai falar. Falar de um tema que te gera segurança? Exato. É esse o caminho? Você imagina assim, você vai falar com um pedreiro, por exemplo, ou alguém da área da construção civil. Uma pessoa que talvez não tenha muita facilidade em alguns momentos para poder expor conteúdos mais diversos, mas se você perguntar para ele como é que você constrói uma parede, como é que você faz uma alicerce, casa, né? Ele vai trazer para você com fluência verbal aquilo que é o dia a dia dele, porque ele tem domínio. Então, estar preparado é muito importante. Uma técnica também importante para, de alguma forma, trabalhar essa questão psicológica é a respiração. Ter uma respiração adequada, controlar a tua respiração, até exercícios de respiração para você, no momento de uma exposição, realmente faz muita diferença. E tem uma outra técnica que eu gosto muito sobre a questão psicológica, que é você, como se você estivesse respondendo às suas próprias perguntas. Quando você se faz uma pergunta e você imagina que está respondendo para você mesmo no momento de uma exposição,
aquilo facilita para que não tenha uma pressão externa tão grande sobre a sua interação. E mesmo que tenha lá 200, 500, 1000 pessoas, pensa sempre como se você estivesse respondendo para uma única pessoa. Sim. Né? O teu olhar, os seus olhos, ele precisa olhar nos olhos das pessoas que estão na plateia. Legal. Seja uma plateia pequena ou grande. Certo. Isso vai fazer bastante diferença na questão psicológica. Muito legal. Uau! Bom, vocês já viram o Douglas em ação em outros episódios. A gente quer mergulhar um pouco mais nesses temas, principalmente porque quando a gente fala do assunto a arte de falar em público, não é para qualquer um, bem como ele trouxe. Antes da gente mergulhar, eu vou deixar você com os nossos patrocinadores. Bom, já entendemos um pouco dessa arte, as pessoas preferirem morrer ao falar em público, bem como você disse, né? Ah, não é ipsis literi, né? A pessoa não estava numa situação de perigo naquele momento. Sim, exatamente. Mas para ver como é a conexão, muitas vezes, de você colocar alguém para estar lá à frente. A ver da nossa época de faculdade, né? Poucos queriam ir na frente apresentar o trabalho. Para uma turma que eram colegas que já estavam estudando há anos juntos. Imagine com clientes, imagine num teatro, imagine numa plateia, com outras pessoas, né? Douglas, com a tua experiência, qual seria um terceiro aspecto para a gente evoluir na forma racional, né, para essa exposição? Ajuda aí nisso. Legal. Bom, então a gente falou do primeiro, que é a questão psicológica, né? Que é a preparação, é você visualizar mentalmente antes da exposição, você já vê o sucesso dela antes dela acontecer, isso ajuda demais. A preparação, o treinamento, tudo isso vai fazer diferença. Legal. A voz é o segundo, a voz é um instrumento poderosíssimo para essa comunicação. A entonação, a forma como você destaca as palavras, a califasia, que é a arte de você destacar as palavras, ter uma boa dicção, tudo isso vai fazer a diferença. Você perceba que quando uma pessoa nos liga, e ela diz alô, dependendo da forma como ela diz alô, você fala, puxa, você não tá bem. Só no alô. Perfeito. Então você imagina numa exposição em público o quanto a voz vai fazer diferença. E o terceiro aspecto é o corpo. A expressão corporal vai ter, a expressão facial, corporal, vai ditar muito o ritmo da tua apresentação. Legal. Então você usar não movimentos, mas gestos congruentes com a tua fala. Então quem está nos assistindo agora, você imagina assim, a pessoa está chegando atrasada agora, né? Então eu digo assim, olha, está chegando atrasado e bater no relógio, isso vai ter um peso diferente. Certo. Né? Se eu disser para ela, precisamos estar juntos, precisamos lutar por isso, a gente precisa ter mais ênfase, mais força. Quando eu destaco na minha fala e eu tenho congruência com o meu corpo nessa exposição, isso causa um impacto para quem está assistindo de um jeito muito diferente de uma exposição, por exemplo, quem está com os braços cruzados, mão no bolso, ou não saber onde colocar as mãos. Então, quando eu tenho essa comunicação, que ela esteja conectada, corpo, fala e psicológico, normalmente a pessoa se sente muito mais preparada para expor publicamente. Muito legal. Preparo, né? A gente nos Exatamente. bastidores ter esse preparo. E é o treino, né? Sim. Ele ajuda em muito, principalmente o cérebro, a processar a frase que foi dita. Possivelmente você vai treinar e na hora de fazer o ao vivo não vai sair exatamente como você treinou, mas o teu cérebro trilhou aquele caminho. Sim. Você sabe o que falar, que forma dizer. Muito legal, muito bom. Bom, alguma dica pra gente encerrar? Dá pra gente aí tira um coelho da cartola aí. Bom, você falou um ponto bem interessante, que é o seguinte: quando nós estamos no momento escolar, na nossa trajetória escolar, a gente tem a oportunidade, muitas vezes, de terceirizar a responsabilidade de se comunicar em público. Tá. Muitas pessoas dizem assim, olha, o trabalho eu faço, mas você apresenta. A gente ouve muito isso. Então a pessoa consegue passar por toda a trajetória escolar terceirizando essa responsabilidade de se comunicar. Mas o fato é que quando ela tem que participar de um processo seletivo, de uma entrevista,
quando ela tem que defender a tese de uma promoção para ela ser promovida na empresa, ou apresentar um projeto na organização onde ela atua, ou negociar até a apresentação num ambiente escolar com os filhos e assim por diante, ou até mesmo contar histórias para os netos, não é possível terceirizar essa comunicação e essa responsabilidade. Então, o quanto antes você enfrentar os desafios, sejam eles pequenos, e gradualmente ir crescendo nessa comunicação, fará toda a diferença. Como dica final, eu me lembro de um sobrinho muito querido, Eric, o nome dele. Ele me ligou uma vez e falou: tio, eu tenho muita dificuldade na escola, às vezes eu tenho que falar e aí as pessoas acabam, eu tenho muito medo, eu travo, não consigo falar. E eu expus para ele exatamente assim, uma analogia, né? Pensa quando está se comemorando o aniversário e as pessoas começam a gritar discurso, discurso. O que as pessoas normalmente fazem naquele momento? Elas travam e não falam nada e as pessoas continuam pedindo discurso, e a exposição, teoricamente, algo ruim é maior do que se ela tivesse simplesmente a atitude de dizer: muito obrigado a todos que estão aqui, se estão aqui é porque são especiais para mim. Fechou. Ponto. Boa. Então, enfrentar momentos pequenos, sensíveis, mas que vai fazer você crescendo degrau a degrau para você alcançar essa facilidade de se comunicar, é o caminho mais curto, e depois pedir ajuda mesmo, treinamentos, mentoria, apoio profissional para te dar todas as técnicas para que você vença esse medo, essa fobia social, essa pressão psicológica. Com as técnicas é mais fácil para chegar lá. Boa. Isso gera segurança, né, Douglas? Com certeza. Dá uma segurança, te prepara, e você vai estar em momentos mais difíceis, né? Que não é um discurso de aniversário, é um discurso com uma plateia gigante. Sim. E você está mais seguro, está mais preparado. Muito bom, muito bom. Bom, eu quero agradecer ao Douglas, Obrigado. Grande amigo, um grande parceiro, por doar seu tempo, vir aqui, nos trazer um pouco mais desse conhecimento sobre a arte de falar em público. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente, nós vamos ter o maior prazer de te responder. Seja aí uma dica, seja aí uma indicação, sei lá, de um livro, né, de um curso, de um treinamento. Tanto a ProTraining quanto a AZ podem te ajudar, vai ser um prazer. Douglas, muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço e continuamos à disposição. Valeu. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Fechou. Foi legal mesmo.